Fala galera, aqui quem fala é o Jean Anjos e tá começando mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. E aí meu povo, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem, mais uma vez, né? Vamos a mais um episódio. Antes de iniciar o assunto de fato, só deixar aqui o lembrete para você me seguir nas redes, @geanjos, @foiterapia. Lembrando que esse podcast também tem em várias plataformas, né? O pessoal acaba escutando mais no Spotify, mas também tá na Apple, tá na Amazon Music, também tem no YouTube, tá bom? Tô com planos aí futuros, não tão distantes assim, de começar a fazer videocast, começar a botar a cara aqui. Então vai me acompanhando aí em todas as redes também pra você não perder nenhuma novidade dessa aí. Fechou? Então me siga lá, @geanjos, @foiterapia. E vamos para mais um episódio, né? Episódio 16, começando aqui, com o nome de O Algoritmo da Validação, né? O nome, ele já entrega um pouco sobre o que vamos falar aqui. Eu já citei, né, no último episódio que eu ia falar um pouco sobre a minha questão com as redes sociais, e como eu lido com isso hoje, né, obviamente. E então, vamos lá. O que acontece? Vou falar aqui um pouco então sobre a questão das redes sociais e isso, né? Esse assunto ele se complementa tanto com o assunto do último episódio, né? Que foi sobre a exposição, complementa também sobre o assunto que eu falei sobre a questão da dança, né? Como que eu lidava com a dança e tudo mais e como que eu usava essa dança para suprir algumas coisas. Então a rede social ela foi nada mais do que uma ferramenta para poder alimentar, né, algumas coisas que eu tinha ali, como inseguranças, uma baixa autoestima e tudo mais. Família, eu precisei fazer um adendo aqui, então essa minha fala é um corte que eu tô gravando depois que eu comecei a editar aqui, né? Eu tava editando e eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é um pouco da minha história nas redes sociais. É uma coisa que eu tava lembrando de anotar, mas eu esqueci. E agora escutando eu lembrei porque é o seguinte, né? Essa história ela começa lá na pré-adolescência ainda, quando comecei a utilizar ali algumas redes na época, que no caso aí era o Orkut, né? MSN e tudo mais. E as coisas que vocês escutarão daqui pra frente tem muito a ver com esse background lá da pré-adolescência, adolescência. Por quê? Já no Orkut, eu percebi, né, depois de velho, obviamente, já percebi que eu já tinha algumas coisas que se perduraram logo na vida adulta, né? Como eu falei com vocês nos primeiros episódios, eu tinha algumas amizades, alguns primos, que tinham uma certa atuação no meio do relacionamento um pouco mais forte do que eu. Então eu acabava me comparando muito com eles, né? E eles tinham muito engajamento, assim, muito feedback, no caso, nas redes sociais, principalmente no Orkut. Tinha um primo, ele vai escutar isso aqui, ele vai se reconhecer. Tio não tenho, né? Ele vai se reconhecer aqui que ele sempre teve muito feedback, assim, nas redes, nos scraps lá do Orkut. Tinha uns depoimentos também que algumas meninas deixavam pra ele, né? Na época no Orkut tinha uns negócios, tipo... era tipo uns. Ah, esqueci. É como se fosse algumas brincadeiras que tinham dentro do Orkut. Acho que o mais famosinho era aquele dos bonequinhos, uns bonequinhos meio quadrados. Mas tinha um também que era tipo vou, não vou. Que é quase como um Tinder do Orkut, tá ligado? E eu lembro que isso era bem consumido, assim, por esse meu primo. E ele tinha muita devolutiva, né? Ele sempre foi uma pessoa muito bonita. Então, e eu acabava me comparando muito com isso. Então, naquela época, eu já precisava de uma certa validação nas redes. E eu acho que era comum também, né? Comum, acho que isso acontece de certa forma. Só que eu, sendo um adolescente, um pré-adolescente, eu não tinha uma visibilidade legal disso aí, né? Então, eu precisava sempre de uma validação, fazendo uma comparação, obviamente, com meu primo. Então, eu me comparava ali nesse rolê, me comparava também com coisas do MSN e tudo mais. Ele tinha uma devolutiva e eu tinha outra e tá tudo certo, né? A vida tem dessas também.
Então, nasce um pouco daí, né? Nasce desse primórdio, desses primórdios aí das redes sociais, tanto no Orkut quanto no MSN. E eu lembro que eu ficava assim um pouco frustrado, né? Mas obviamente sem consciência nenhuma do que estava acontecendo. Era só sentimentos chegando de um menino que estava ali é, dentro da rede e com uns hormônios à flor da pele, né, na adolescência ali. E eu queria uma certa validação, né? Eu queria uma certa devolutiva também quando eu mandava um scrap, quando eu chamava alguém no MSN para poder trocar ideia, e às vezes não era o mesmo do que ele tinha. Inclusive, eu acho que isso moldou muito a minha personalidade ao longo do período, né? Porque eu comecei a criar artimanhas, né? Para poder conseguir conversar com algumas menininhas da época, porque eu vi que eu vi que só pela face não ia dar muito certo, então eu comecei a criar algumas outras artimanhas, né, de conversas e modos de conversar e afins, enfim. Aí então, nesse período, então, eu já me comparava muito, eu já esperava muito essa devolutiva, né, e então, quando não tinha um scrap pra mim no, no Orkut, quando não tinha um depoimento ali, quando, né, não tinha uma devolutiva no MSN, quando me chamava e tudo mais, eu já ficava triste, mas quando tinha também eu ficava bastante feliz, então é quase que um certo vício. E isso foi se reverberando até chegar na vida adulta, que é o que vai acontecer neste episódio daqui pra frente. Só um cortezinho para poder exemplificar um pouco esse início, né, desse papo aí de rede social, que antigamente nem chamava de rede social, eu acho, mas que eu usava aí bastante o Orkut, o MSN, alguns bate-papos específicos, mas era mais Orkut e MSN. Na verdade, eu ficava bastante no Orkut e no MSN, gostava muito, tem até uma sensação nostálgica. E cara, sobre a questão da rede social é o seguinte, como eu me né, tinha uma certa exposição ali, eu colocava ali para me expor, então tudo englobava rede social, principalmente o Instagram. Só que isso, né, esses detalhes de rede social começou ainda antes dessa questão da exposição, porque como né, eu já falei aqui nos primeiros episódios, eu comecei a fazer terapia em 2018. Ou seja, foi antes de eu começar com esse negócio de ficar, né, uma postação danada, tanto no Instagram quanto no TikTok também. Foi antes desse período. E esse período, né, de 2018 e 2019 ali, conversa muito com a questão da comparação, que foi já muito falado aqui também nos primeiros episódios. Eu me comparava com muitas pessoas e isso também entrava dentro das redes, né? Então é muito fácil a gente comparar com outras pessoas dentro das redes sociais, né? Que é bem clichêzão assim, né? Que todo mundo nas redes sociais tem uma vida maravilhosa, uma vida bela, todo mundo é bonito, todo mundo é lindo. E ainda mais naquele período, né, de 18, 19, hoje eu acho que tem pessoas assim, tem influências, né, vamos dizer assim, que acaba falando um pouco mais da verdade, mas ainda assim existe muito esse lado de um lado que não existe, né, que todo mundo é lindo, todo mundo é feliz e tudo mais. Então existia sempre uma comparação sobre isso, né? E nesse período também, se não me falha a memória, começou a ter, né, no Instagram algumas métricas do tipo, você conseguia ver quem compartilhava seus stories, ou quem compartilhava, ou quem, na época ainda não existia curtida em story, mas você conseguia ver, tipo, as impressões, visualizações, quem tava vendo seus stories e tudo mais. Mas principalmente essa questão de compartilhar story, né? Então, qualquer coisinha que eu postava e tudo mais, eu sempre ficava muito ligado nesses números, né, de visualizações e de compartilhamento e tudo mais. E detalhe, né, uma pessoa extremamente comum no Story. Eu nunca fui nenhum tipo de influencer blogueiro assim, para ter que ficar ligado em métrica, né, pensando em publicidade e tudo mais. Nunca fui nesse nível. Então eu ficava sempre muito ligado com aquilo e eu ficava muito triste mesmo, quando eu via que não existia nenhum tipo de compartilhamento em qualquer coisa que seja, né? E, enfim, eu ficava muito triste. Aí chegou no período ali que eu comecei a me expor mais, ali no início da pandemia, né? Fazendo vídeos, danças e afins. E eu ainda continuei alimentando essa questão de acompanhar números, né, caçando validação através desses números e tudo mais. E ali, né, querendo ou não, eu tinha uma certa resposta, eu tinha um certo feedback sobre esses números. Porque
as danças assim, eles me davam um certo retorno enquanto número, né? Enquanto feedback, compartilhamento, curtidas e afins. Então, eu procurava me alimentar daquilo e eu tinha uma resposta daquilo. Então, mesmo que ainda tinha um certo ponto doentio, talvez, é, eu tinha um feedback, então eu ainda estava sendo relativamente feliz com o que eu tinha, né? Só que em um dado momento, eu não lembro se eu postei uma foto minha, ou sei lá, um Reels, um vídeo que seja, qualquer coisa minha. Eu lembro que eu postei alguma coisa e eu vi aquele. Eu fui ver as métricas dessa postagem e, tipo, ninguém tinha compartilhado. Eu acho que foi uma foto minha, tá? Eu acho que foi uma foto minha. E ninguém tinha compartilhado e tal. E, ó, véi, cabeça um pouco doentinha, né? Aí ninguém tinha compartilhado. Aí eu vi aquele negócio ali que ninguém compartilhou e eu fiquei tipo, mano. Ninguém compartilhou e eu fiquei, tipo, tristaço por conta disso, sabe? Olha que bobeira. Eu falando isso agora, eu tô me julgando demais da conta, tipo assim, bobeira demais eu ficar ligado nisso, né? Mas enfim, aconteceu. E eu acho que acontece com muitas pessoas, tá? Eu não consigo afirmar isso de forma certa, mas eu acho que acontece com muitas pessoas. Mas enfim, eu fiquei triste com aquilo e eu falei isso na terapia. Eu lembro de eu ter falado isso na terapia e é um assunto que vira e mexe e volta na terapia, tipo, que é lembrado, né, na verdade, na terapia. E eu lembro que eu falei isso na terapia, a Júlia falou pra mim assim, já, mas, né, tipo assim, isso não é uma coisa que a gente tem que se basear pra poder se sentir bem-quisto ou aceito e tudo mais, né? E ela super coberta de razão, então eu tinha um olhar assim para esses números assim um pouco meio esquisito, né? Meio triste, talvez. Então, ela falou isso na época e tal, isso ficou muito na minha mente, só que, né, esse processo de desapegar um pouco desses números custou um pouco. Mas eu fui desapegando. E o momento, assim, que eu senti que, de fato, eu parei e falei assim, caramba, isso realmente não tem nada a ver, foi exatamente no período em que eu comecei a catastrofizar as coisas e eu entrei ali num encapsulamento, né? Comecei a ficar um pouco mais low profile, dei uma internalizada nas minhas emoções. Aí eu comecei a de fato pensar nisso e falar assim, mano, isso não, né, nada a ver eu ficar alimentando isso, ou mitigando isso, ou me viciando nisso, né? E eu comecei a ligar, a não ligar mesmo sobre isso. Então foi uma chave assim meio virada assim de repente. E da partir dali eu comecei a não ficar alimentando isso, né, de ficar validando métricas e tudo mais, principalmente porque, de novo, eu não sou nenhum tipo de pessoa famosa que precisa ficar provando as métricas para as outras pessoas, né? Então, a partir dali eu comecei a ter uma melhor identificação com isso e isso foi melhorando ao longo do processo. Então, de lá para cá, né, eu fui intensificando um pouco esse processo e entendendo como que isso entendendo como que isso corresponde na minha vida, né? Como que isso influencia na minha vida. Então, as coisas foram melhorando. E hoje, Jean, hoje eu tenho uma relação com as redes sociais que de vez ou outra é saudável, de vez ou outra é um pouco tóxica. Mas é tóxica num sentido de que eu sou uma pessoa muito ligada nas redes, né? Eu consumo bastante as redes, o Instagram principalmente. Então eu vejo muita timeline, né? Rolo muito feed. E então eu sempre tendo a tentar diminuir um pouco essas horas assim de Instagram, porque eu fico vendo feed mesmo, vendo coisa de futebol, vendo, né, coisas aleatórias, memes e reels engraçados e afins. Então eu acabo ficando um tempinho assim bastante assim durante a semana vendo essas coisas, então por isso que eu enxergo um lado um pouco mais tóxico assim. Mas em relação aos números, cara, hoje eu sou bem desapegado assim. Totalmente desapegado, eu não sei por quê. Quando eu posto um videozinho dançando forró, né, alguma coisa principalmente voltado ao forró, principalmente, né? Eu sempre tendo a dar uma olhada nas visualizações, nas curtidas e tudo mais, até para eu ver, né, como é que tá sendo essa repercussão desses vídeos. Mas eu tenho a consciência de que é totalmente saudável
isso que eu faço, né? Dessa forma com que eu faço. Eu não fico procurando validação do tipo, caralho, fulano olhou isso, agora valeu a pena. Então, caramba, deixa eu ver aqui quem compartilhou minhas paradas pra eu ver se alguém de fato tá falando sobre mim, tá ligado? Então, é uma visão totalmente diferente e eu acabo olhando. E, mano, aí é uma opinião minha, né? Eu julgo, opinião assim, né? É um julgamento meu, na verdade. Eu julgo muito, muito mesmo, quem. E eu fiz isso também, eu já fiz isso, tá? Então, é um sujo falando mal lavado, mas eu sou um ex-sujo falando mal lavado. É, eu julgo muito quem, tipo, posta um story X, pensando em dar engajamento mesmo, tá ligado? Tá ligado aqueles uns stories assim que a galera às vezes posta do tipo, fingindo que tá namorando? E você entendeu? E às vezes marca um perfil nada a ver, tipo assim. Ou então. Ou então até posta uma foto com um amigo, só que dando a entender de que que tá namorando ou não, e marca a pessoa ali. Aí logo em seguida posta ou no outro dia, né? Tipo assim, posta tipo as métricas desse story. Aí tá lá. Que a pessoa que ele marcou tem, tipo, tem, sei lá, 500 cliques, né? Galera curiosa pra ver quem que é essa pessoa que supostamente ele estaria namorando. Eu julgo muito quem faz esse tipo de post hoje. O tipo de post de postar a métrica e mostra lá, tipo assim, 500 pessoas clicaram na pessoa que ele marcou e ainda quase sempre é acompanhado de uma frase do tipo. Calma, galera, quando eu estiver namorando vocês vão saber. Ou então, tipo assim, ó, tem muita gente curiosa aqui, hein, hahaha. Esse silêncio agora foi proposital. Então, vocês podem ver o meu semblante, ou sentir o meu semblante, na verdade, de tipo, para com isso, tá ligado? Eu julgo muito, mas assim, eu já fiz isso também. Eu já fiz isso também, mas eu julgo bastante hoje, porque claramente mostra uma pessoa, claramente assim, né? Eu acho. Mostra uma pessoa que tá necessitando ali de uma certa atenção. Uma pessoa que tá ali meio carente, assim, querendo atenção. E vários outros tipos de post também eu julgo muito, tá? Muito mesmo, de algumas pessoas. Hoje eu consigo, eu acho, né? Eu consigo identificar muito quando um story é puramente para poder gerar bafafá, gerar algum tipo de conversinha, e quando não é, tá ligado? Quando é só pra postar e vida que segue. Mas assim, eu só julgo eu comigo mesmo, no meu pensamento, e isso não vai mudar nada na minha vida e também não vai mudar nada na vida da pessoa que tá postando. Mas, enfim, eu tenho uma certa preguiça às vezes. Mas hoje a minha relação com as redes sociais já é um pouco mais tranquila e tudo mais. Eu já pensei pouquíssimas vezes em até excluir o Instagram assim para poder conseguir ter um pouco mais de foco em algumas coisas, mas eu não acho que é o, né? Eu ainda não acho que é o que me atrapalha, até porque eu mexo bastante no Instagram, mas eu acho que ainda assim é um tempo ok, né? Eu quero diminuir esse tempo ainda, obviamente, mas é um tempo ok. Então hoje, em relação às métricas, principalmente, hoje eu zero ligo, velho. Zero ligo. Eu vejo, né, quantas curtidas tem ali, mas eu zero fico, tipo, caçando coisa, caçando quem tá compartilhando, quem tá curtindo e tudo mais. Vejo ali quem visualizou alguns stories e tudo mais, mas assim, bem esporádico, stories bem específicos, principalmente voltado à dança, forró e tudo mais. E é isso. Essa é a minha história curtinha aí sobre as validações, pensando no algoritmo, pensando nas redes sociais. Beleza, time? Muito obrigado por ter escutado mais um episódio, tá? Espero aí que tenham gostado. Espero que estejam curtindo o podcast. Lembra de seguir aqui, lembra de avaliar, né? Dar ali as estrelas ali conforme o que você tá achando. Me acompanhe. Novidades surgirão em breve. E é isso. Muito obrigado por mais esse episódio. Até a próxima. Valeu. Fui!